Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje sabe o que nós vamos fazer? Passear pela exposição da Tarsila do Amaral, que fica em cartaz até dia 3 de junho no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Selecionei 10 das minhas obras favoritas da exposição para a gente ver com mais detalhe. E vou te apresentar em ordem cronológica para que a gente possa entender a trajetória, as etapas no processo artístico da Tarsila do Amaral. E a primeira é a Negra. Essa obra muita gente pensa que é da sua fase antropofágica, mas não, porque ela é bem anterior, já que ela é de 1923 e é da fase conhecida como cubista, que eu acho que seria mais correto chamá-la de geometrizante ou de um cubismo geométrico. Depois a gente vai ver a fase pau-brasil, em que a Tarsila vai a essas tendências geometrizantes somar coisas que ela vai ver durante suas viagens às cidades históricas mineiras e ao Rio de Janeiro. Então vai ser uma fase em que ela vai simplificar bastante as formas, mas vai unir essas cores do interior. E dessa fase eu selecionei Morro da Favela, de 1924, Carnaval em Madureira, de 1924 também. E esse tem uma história, esse quadro, eu pensava assim que ela tinha colocado a Torre Eiffel por causa das suas instâncias na cidade, né, na Cidade Luz e tal, mas que nada. Ela viu mesmo essa Torre Eiffel no Rio, porque tinha uma escola Madureira que no Carnaval de 1924 criou essa réplica. Então ela simplesmente retratou o que ela viu na sua estância aí, na sua viagem ao Rio de Janeiro. Palmeiras, a gente vê casas, montanhas, as palmeiras, mas para mim é uma alegoria. Sabe quando você pinta algo que é uma emoção, uma sensação de espírito? Para mim aqui o que ela pintou foi uma solidão dura e melancólica, né? Essas palmeiras aí como que inalcançáveis, sozinhas. E muitos críticos acreditam que essa obra já esteja aí no limite entre a fase pau-brasil e a antropofágica, que é a seguinte fase que vai começar com a tela símbolo, inclusive da exposição, o Abapuru, de 1928, que foi, na verdade, um presente que ela criou para o marido Oswald de Andrade, e ele vai utilizá-lo como símbolo e como capa do manifesto antropofágico, que é posterior. E nesse manifesto, o que eles pregavam? Que o artista brasileiro deveria alimentar-se das ideias estrangeiras, aproveitando aquilo que julgasse interessante e que jogasse fora todo o resto, tal qual faziam os índios antropófagos naquele primeiro Brasil. E tem uma coisa interessante que estava na exposição, que o curador relacionava a posição do Abapuru aí, né, segurando a cabecinha, com o braço apoiado no joelho, com duas outras grandes obras da história da arte. A gravura Melancolia do Dürer e aquela moça nua da pintura do Manet, Almoço na Relva. O que você acha? Você acha que tem a ver? Ainda dessa fase, outras obras, O Lago. Gente, é tão bonito isso, né? E é um quadro meio um surrealismo tarsiliano, entre que a gente não sabe se ali é uma fauna ou uma flora, sabe? Como se a flor fosse bicho ou o bicho fosse flor. E é um universo criado, então, pela essa fantasia, né? Pela cabeça do artista, como eu fiz referência antes. Antropofagia. Esse quadro é incrível, por quê? Porque funde duas obras anteriores da artista. Quais? Exatamente, a Negra e o Abapuru. Sol Poente também é muito interessante, porque ela foi criada em 1929, mas gente, não sei se para vocês aparecer isso, mas para mim é como se ela tivesse sido visionária e experimentado aquela explosão de cores que vem depois, lá na década de 1970. Mas, segundo o artista, esse quadro, o que representava para ela? Ela deixou escrito, vou contar para vocês, olha lá. Falar com Deus era para mim esse quadro. Eu sentada do terreiro olhando esse tronco que tinha na fazenda, a cor do sol cobrindo tudo e eu chorando, menina, pedindo perdão por meus pecados. Composição, figura só de 1930. Aliás, foi o único quadro que ela fez nesse ano. Por quê? Porque ela não estava bem. No ano anterior, com o crack da Bolsa de Nova York, a família dela perdeu quase tudo. E nesse ano de 1930, ela foi abandonada pelo Oswald de Andrade, que foi embora com a Pagou.
Então eu acho que fica claro que tipo, quando você olha esse quadro, o que ele te transmite? Solidão. Mas essa solidão, sabe? Eu acho que também interessante em termos de forma é que ela economiza nos recursos e ao simplificar ao máximo as formas, ela consegue impactar ainda mais. Imagina que se tivesse mais elementos nesse quadro, você acha que teria o mesmo impacto sobre você? Depois ela vai fazer uma exposição em Moscou, ela vai acompanhada em 1931 pelo seu companheiro, que era um marxista, e ela fica tocada, né, com tudo que ela vê e com tudo que ela tá vivendo naquele momento, e ela passa a ter um olhar mais crítico-social. E daí nasce sua obra maior em termos de formato, assim, sabe? O maior quadro que ela pintou, Operários, de 1933, que segundo ela, eu me inspirei em São Paulo, na sociedade industrial. Eu fiz tudo baseado em fotografias e na memória visual de certas pessoas que eu conhecia. Então, gente, com essa obra a gente acaba meu top 10 da Tarsila do Amaral nessa exposição do MoMA. Em breve mais exposições, se você não quiser perder nada, já sabe. Se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais e hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo! Aonde? No teu coração.